Muito bom, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar aqui de alguns conceitos básicos de hardware. Então vai ser uma aula bem introdutória. Provavelmente vou repetir algumas coisas que vocês já viram nos vídeos que eu passei para vocês. Mas a gente vai, apesar de ser uma aula básica, a gente vai dar uma aprofundada em alguns pontos, tá? Tem muitos slides aqui que eu vou passar para vocês, então eu não vou ler tudo que está nos slides, tá? Eu vou disponibilizar os slides para vocês estudarem. Então agora eu vou só dar uma pincelada nesses slides. Então é para ser uma aula que não seja muito extensa, muito longa, tá bom? Então vamos lá. Começando aqui então, conceitos básicos, tá? Esses slides aqui eles são baseados nos slides que eu peguei lá em 2010 do Laércio Vasconcelos e aí eu fui modificando ao longo do tempo. Então ele já está bem diferente do que era antes, mas eu mantive aí a referência porque foi baseado nos slides dele, tá bom? Então vamos lá. Estou aqui no cantinho para vocês acompanharem. Bom, as partes de um computador. Nos vídeos que eu passei para vocês, vocês viram as partes do computador referente ao que tem dentro do gabinete. Nós vamos falar disso também. Mas vamos falar do todo, né? Então a maioria dos computadores ele vai ter essa carinha aí desse computador que vocês estão vendo aí. Então ele vai ter aqui ó, uma torre, monitor, teclado e mouse. Esse é o computador padrão, tá? Muito bem. Esse gabinete ele pode ser na horizontal, ele pode ser na vertical. Isso vai depender do tipo de modelo, tá? Esse gabinete que vocês estão vendo aqui, ele é conhecido como gabinete Slim. O Slim ele pode ser tanto vertical quanto horizontal. Isso depende também do modelo. Alguns modelos de Slim não dá para colocar na vertical. Mas acho que a maioria dá para colocar assim na vertical. Qual que é a diferença? O gabinete Slim ele não permite você fazer muita expansão de hardware. Por exemplo, você quer comprar aquela sua placa de vídeo GTX 3070, RTX 3070, né? Para jogar aquele gamer mais parrudo. Um gabinete Slim não vai servir porque a placa nem cabe aí dentro. Então é melhor você usar um gabinete do tipo torre. E aí dos gabinetes tipo torre tem vários modelos, tá? Vamos ver alguns tipos aqui, ó. Esses que ficam na horizontal a gente costuma chamar de desktop, enquanto os que ficam na vertical a gente chama de torre. Mas via de regra, as pessoas não ligam muito para isso, né? Então chama tudo de gabinete. E aí vão chamar de desktop, tanto faz qualquer um, né? O que caracteriza o Slim é ele ser fininho, ser pequenininho assim. Lá no laboratório a gente tem vários desses aqui. Já o gabinete de torre, o mais utilizado é esse mid tower aqui, ó, ou mid torre também, porque ele permite aí uma boa circulação de ar, né? Aliás, outro problema do Slim é a circulação de ar interna, né? Ele pode acabar esquentando mais, por isso também você não pode colocar processadores de altíssimo desempenho, porque vai esquentar ali dentro. Então o mais comum é o mid tower, por conta da boa circulação de ar, e também porque permite você colocar uma placa-mãe maior, fazer mais expansão e por aí vai. Nós temos o mini tower, que também é comum, né? Talvez menos comum do que o mid tower, mas a galera usa também. E o full tower. O full tower já é bem grande e a galera não usa muito isso aqui não, dentro de casa, né? Normalmente full tower é mais para servidores. E aí você vai colocar muitas expansões aí. Na verdade, o espaço maior que você tem aqui é para sair colocando um monte de HD. Por isso que ele é interessante para servidores. E aí nós temos vários estilos de gabinete. Esses aí que vocês estão vendo aí são da minha época, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. Era essa característica aí, ó. Gabinete branco, que com o tempo ficava bege. Enfim, né? Era bonitinho para a época, hoje nem sei se a galera curte muito. Hoje em dia tem mais opções, né? E a galera curte mais o gabinete preto ou customizado. Tem uns aqui que parece cafeteira. Quem que é um gabinete desse, cara? Bom, mas enfim, esse aqui parece um capacete Power Ranger. Mas existem vários modelos, inclusive existem modelos customizados esses eventos de tecnologia. Muitas vezes aparece uma galera lá com os gabinetes dos mais malucos possíveis, tipo esses aqui, ó. Tem até o Tumblr aqui do Batman, Castelo, do Doom, Aquário. Esse aquário aqui é interessante. Esse aquário aqui não é água, né? Você não vai colocar o computador para funcionar dentro d'água, não faz o menor sentido isso. Isso aqui é um líquido não condutor, provavelmente algum tipo de óleo. E aí tem uma questão interessante, né? Tá vendo que não tem ventoinha no processador? Não dá para ver direito também? Talvez tenha, mas enfim, não faz muita diferença, porque se isso aqui for um óleo
mau condutor de eletricidade, mas bom condutor de calor, esse próprio óleo, o movimento dele aqui já resfria tudo, né? A placa-mãe, a memória, o chipset, a placa de vídeo, o processador, e aí nem precisa colocar cooler, nem water cooler. Olha só que bacana esse aqui, né? Bonitão, mas qual o problema desse cara aqui? De novo, a questão do resfriamento, né? Ele não é fechado, então você já pode pensar, bom, então se ele é todo aberto, ele esquenta menos. Só que a questão do gabinete, quando ele é fechado, é que você consegue fazer o ar circular numa determinada direção ali dentro. Entra o ar frio, sai o ar quente. Aqui não tem como, né? Aqui não tem como ter circulação de ar. Então, se não estiver batendo um vento aí, possivelmente isso aqui vai esquentar mais do que se estivesse dentro de um gabinete com coolers, fazendo o ar circular de fora para dentro e de dentro para fora. Bom, o que a gente chama de PC? PC significa Personal Computer, ou computador pessoal. É isso aqui, ó. Olha que bonitão. Né? É uma máquina de escrever com tela. Era mais ou menos assim que a gente viu o computador na época. Esse tipo de computador aqui foi chamado de computador pessoal porque os primeiros computadores do mundo não eram computadores pessoais, eram computadores para empresa. Era um computador grande, né? Para outro tipo de serviço, né? E aí, na partir da década de 80, que a galera, na verdade, no final da década de 70, né, surgem os primeiros computadores para pessoas. Inclusive, na época, era algo meio assim, para que uma pessoa quer um computador? Hoje em dia, a gente não pensa em alguém viver sem um. Na verdade, hoje em dia, a gente não pensa em alguém viver sem um smartphone, né? Mas, enfim, na década de 80, nós tivemos esses modelos da IBM, e esse modelo da IBM foi o que tornou padrão. A maioria dos computadores que surgiram depois do modelo da IBM seguiam esse mesmo padrão, que é o gabinete, monitor, o teclado, e no caso aqui não tem, mas veio a aparecer depois o mouse, né? E aí, tem uma questão interessante, né? O que é o computador mesmo é o que está dentro do gabinete. Todo o resto é periférico, monitor, teclado, mouse, caixas de som. O gabinete é o seu computador. Mais especificamente o que está lá dentro. Tá? E aí, como eu disse, o que está de fora são os periféricos. Vamos ver alguns tipos de periféricos aqui. Os monitores, esses aqui são monitores que a gente chama de CRT, são monitores de tubos catódicos, tubo de raios catódicos, né? Tinha uns monitores de 14 polegadas até de 19, eu nunca vi monitores tão grandes assim, de 19 polegadas. Grandes para esses padrões, tá? Era mais comum a gente ter de 14, 14 polegadas era o mais comum, 15 por aí. E a resolução dele era melhor do que a de uma TV, mas o princípio de funcionamento era exatamente o mesmo de uma TV, claro, de uma TV de tubo, né? Surgiram os monitores de LCD, que se tornaram os mais comuns, mais usados aí, e depois os monitores de LED e de OLED. O que diferencia um monitor de LED de um LCD é o tipo de iluminação. O monitor de LED, na verdade, ele é um monitor de LCD, só que a iluminação ela vem por trás da tela com vários LEDs, né? E quanto mais LEDs tiver, mais você consegue dar um grau de preto mais preto quando você apaga os LEDs e de branco mais branco quando você acende todos eles. Então você tem um maior contraste. Os monitores de LCD que não são LED, o que ilumina a tela não é LED, são lâmpadas frias e às vezes elas ficam embaixo do monitor. E daí, dependendo do ângulo que você olha o monitor de LCD, você não consegue ver direito a imagem. Mas hoje em dia, praticamente todos os monitores que você for comprar aí vai ser de LED. Bom, um computador ele na verdade é uma grande calculadora. Hoje em dia a gente nem usa tanto computador para fazer cálculos, né? A gente utiliza para mil e uma coisas, ver filme, ver vídeo, jogar, ouvir música, qualquer outra coisa, menos fazer conta, né? Mas a ideia dele surgiu para fazer conta. E o computador é isso aqui, ó. Então veja, esse trambolho desse tamanho aqui, isso é o computador. Isso aqui é o monitor na frente do sujeito, né, e o teclado, mas os primeiros computadores não tinham nem monitor nem teclado. Eles eram praticamente uma parede inteira, né, formada por válvulas e chaves e manivelas e sei lá o que mais. E isso era o computador. E normalmente o resultado dos cálculos, ou mesmo a entrada de dados, era feito por botões e o resultado por luzes que acendiam. Em outros computadores até imprimiam um papelzinho com os resultados. Bom, isso evoluiu. É por isso que, quando surgiu os primeiros computadores pessoais, questionaram para que uma pessoa quer um computador. De fato, para que uma pessoa quer um computador do tamanho de uma parede?
Então os computadores pessoais, eles realmente revolucionaram o mercado e o modo como a gente se relaciona com a computação hoje em dia, né? Aí surgiram os mini computadores. Mini. Por quê? Porque eles eram menores do que uma parede. Era do tamanho de uma geladeira. Esses eram mini computadores, né? E eram usados muitas vezes como mainframes, computadores centrais. E aí você tinha mais de um monitor para esse computador, para as pessoas trabalharem, né? Aí surgiu um computador menor ainda. E aí, como era menor que o mini, foi chamado de micro. É por isso que hoje em dia, talvez hoje em dia nem tanto, mas até alguns anos atrás, a gente chamava o computador de micro. Microcomputador. O que é um microcomputador? É um computador que antes era do tamanho de uma parede, virou do tamanho de uma geladeira e depois virou do tamanho de uma caixa de sapato. É um micro. Aqui alguns exemplos dos primeiros microcomputadores que surgiram aí no mercado. Inclusive esse um dos últimos aqui, ó, parece que é só um teclado, mas esse é um computador. Aqui dentro você tem tudo que você teria dentro de um gabinete, né? Tem a memória, tem o HD, tem o processador, tudo aqui dentro. E era plugado numa televisão. Bom, falando em teclado, os primeiros teclados, claro que o teclado ele surgiu como uma evolução do teclado da máquina de datilografar, né? Segue o mesmo padrão até hoje. Aqui alguns exemplos de teclados, né, dos mais antigos até os mais modernos, e esse que eu coloquei como moderno nem é mais tão moderno, né? Esse aqui é dos anos 2000. O mouse também surgiu como uma invenção muito interessante, que era você poder coordenar um cursor na tela, o que pra gente hoje em dia parece a coisa mais óbvia do mundo e ninguém usa um computador sem um mouse. Não foi assim durante muito tempo, né? O mouse surgiu num determinado momento, quando surgiram as telas, as telas mais gráficas, né? E não só a tela de texto. O primeiro mouse, né, desenvolvido, isso aqui é um protótipo, era com roldanas. Então os primeiros mouses, se vocês forem procurar aí, eles têm uma bolinha embaixo. Eu não tenho nenhuma informação aqui para vocês, infelizmente. Lá no nosso laboratório, eu acho que deve ter algum, a gente pode procurar quando a gente puder ter aula prática. Mas era uma bolinha, né? E essa bolinha a gente movia sobre uma superfície, igual como faz com o mouse normal hoje, e o cursor move na tela. Então, de tempos em tempos, a gente tinha que abrir o mouse e limpar aquela bolinha, porque ela ficava acumulando sujeira. Olha esse mouse aqui. Esse mouse e a bolinha está em cima. Ainda é comum, hoje em dia, utilizar esse tipo de mouse com bola, que é chamado de trackball. E ele é excelente para quem trabalha com aplicativos de edição, edição de imagem, edição de vídeo, edição de áudio, porque com o trackball você tem um movimento muito mais refinado, né? Então, para quem edita, é muito bom. E aqui o mouse que vocês já conhecem aí, normalzinho, ótico. Tudo isso que a gente está falando aqui são periféricos, tá? A impressora, todo mundo já conhece, todo mundo sabe o que é impressora, não preciso explicar isso, mas quando surgem as impressoras pessoais, ou seja, impressora para você ter em casa, é uma revolução também. É a possibilidade de você imprimir o seu livro, de você imprimir o seu cartaz, de você fazer qualquer coisa e materializar isso em papel, ao invés de mandar para uma gráfica, né? O que fica muito mais barato. E depois, né? Se você pode imprimir, que tal se você puder copiar, xerocar? A gente fala xerocar por causa da marca Xerox, mas na verdade você está fotocopiando, né? Mas antes disso, olha a revolução da impressora. A impressora 3D. A impressora 3D ainda não é comum, mas a impressão que nós temos da impressora, eu vou voltar essa frase, eu não tenho outra palavra para usar, mas a impressão que nós temos quando falamos da impressora 3D é que ela causa hoje a mesma revolução, a mesma mudança de ideias que causou a impressora de papel quando ela surgiu. Quando ela surgiu, a impressora de papel para casa, né? Porque a impressora de papel existe há muito tempo já. Mas o interessante é você ter em casa algo que você pode materializar seus projetos. De repente você quer pegar o seu celular, você quer fazer um suporte para o seu celular do jeito que você quer, para colocar onde você quiser. Você pode fazer um projeto na impressora 3D, imprimir em casa e pronto, você tem o seu suporte de celular. Isso é maravilhoso. Eu tinha falado do scanner, olha aí. A junção do scanner com a impressora é a máquina de Xerox, né? E aí surgiram as multifuncionais. A multifuncional é basicamente uma máquina de Xerox, uma máquina fotocopiadora encolhida, com todas as características de uma impressora pessoal, né?
E hoje nós temos multifuncionais que funcionam via Wi-Fi, então do seu celular você pode imprimir uma foto ou qualquer outro documento. Outro periférico são os joysticks, controles de jogos. Não preciso nem explicar isso para vocês que vocês já conhecem, né? Mas o que a gente chama de joystick mesmo é esse tipo aí, ó. Esses 3 primeiros aqui. Os outros 2 são chamados de joypads. Mas ninguém chama nem de joystick nem de joypad. Agora você fala controle, né? Mas é isso aí. As caixas de sons, antigamente nós chamávamos de kit multimídia. Olha o kit multimídia aqui, ó, né? Mas o interessante hoje em dia não é nem caixa de som, são os monitores de áudio. E aí nós temos monitores excelentes que tem aquela resposta em frequência que você vai ouvir a música do modo como ela foi feita. E nós temos isso também em fone de ouvido, monitores de áudio, às vezes chamados também de monitores de referência. Existe uma diferença entre monitores de áudio e monitores de referência, eu não vou saber explicar para vocês qual a diferença entre eles, mas a característica principal deles é que a resposta em frequência ela é muito verdadeira. Então, do modo como foi gravado em estúdio, você tem a tendência de ouvir nesses monitores de áudio. É claro que vai ter alguns que são melhores do que os outros, que vão ter uma resposta mais fidedigna ao áudio que foi gravado, mas a ideia é realmente você ter um som mais limpo, mais claro, ou como é chamado no meio musical, mais flat, sem ajustes de graves e de agudos. Aqui nós já estamos falando de dispositivos de armazenamento, mas como são dispositivos de armazenamento externos, está dentro aqui do que a gente está falando de periféricos, tá? Então nós temos um disquete, esse disquetão era tamanho de um disco de vinil quase, de 8 polegadas, gravava aí 80 kilobytes. A evolução disso foi um disco menor, de 5 polegadas e meia. Eu cheguei a usar esse disco na escola, lá nos idos de 1993, quando estudava informática na escola. Depois a evolução desse foi o disquete, como vocês talvez já tenham visto algum, que é esse disquete menorzinho aqui, ó. E aí ele tinha uma capacidade maior de armazenamento de 1,44 megabytes. Hoje em dia isso não cabe nenhuma música MP3, né? Mas é bem interessante. Para quem trabalha com arquivos de texto, ou na época a gente trabalhava com arquivos de texto, imagens pequenas, era excelente. Não dava para gravar vídeos, né? Mas usamos disquete por muitos anos. E aqui o drivezinho de disquete, né? Eu lembro quando um professor de informática mostrou pra gente um disquete desse pela primeira vez, eu fiquei espantado, porque ele era pequenininho e ele é rígido. Esses 2 anteriores aqui, eles são flexíveis, por isso que eles são chamados de floppy disk. O flop em oposição ao hard disk, que é o HD, que depois a gente fala do HD, quando a gente for falar da parte interna do gabinete. Bom, comparando aí, ó, os 3 tipos de disquetes mais comuns naquela época, tá? Década de 70 até o final da década de 90. Início dos anos 2000 a gente usava disquete, mas caiu em desuso principalmente quando surgiu os pendrives. Hoje em dia a gente usa disquete para isso. Surgiu na época aí também, nos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, o famoso zip drive, que é um disquete, né? O que vocês estão vendo aí é o drive de disquete, que ele é externo, né? Não era USB, eu não lembro qual era o cabo que ligava aqui. E era um disquete que cabia 250 MB, então, para os padrões, era um disquete 25 vezes... Não, era um disquete 200 vezes... com 200 vezes mais capacidade do que o disquete comum, e era praticamente do mesmo tamanho. Os CDs se popularizaram por muito tempo aí, né? Cabendo aí 700 MB de arquivo, então melhor até que o zip drive. O zip drive durou pouco tempo. Só que o CD, ele é óptico, não é magnético, né? Aí o drive de CD-ROM é usado até hoje. Hoje em dia a galera usa o DVD, né? Surgiram também na época os gravadores de CD e DVD. No caso, estou falando do CD. Depois vieram os DVDs. O DVD veio com a ideia de você poder ter vídeos. No disquete já dava, mas os vídeos não tinha muito... No disquete não, desculpa. Nos CDs dava para gravar vídeos, mas não dava para gravar com a mesma qualidade de um DVD. Por isso o DVD se popularizou durante muito tempo em locadoras de vídeo, né? Você ia lá, alugava um DVD. Aí o drive de DVD é muito parecido com o CD, inclusive faz a mesma leitura. E os gravadores de DVD. Tudo isso que eu estou falando para vocês surgiram numa linha do tempo, né? Não vieram tudo de uma vez, foi vindo aos poucos, né? Até o surgimento do Blu-ray. O Blu-ray sepultou de vez aí o CD e o DVD, principalmente para filmes, né? Porque aí você tem uma qualidade muito maior, porque pensa bem, um CD cabe 700 MB, não cabe um vídeo de alta qualidade. Um DVD já cabe aí quase 10 vezes mais, né? Quase 5,6 GB, se não me engano, umas 8 vezes mais do que um CD. Então já dá para ter filmes em alta qualidade, mas ainda não dá para ter aquela mega qualidade Full HD que um Blu-ray pode ter. Um Blu-ray pode ter aí até 25 GB de capacidade.
é muita capacidade, né? Desculpa, eu falei que o DVD era 5,6. Não, existem alguns DVDs com essa capacidade, mas o mais comum era 4,7 GB. O que difere eles, tá? Se vocês olharem nessa imagem aqui, ó, à medida que você vai mudando aqui o tipo de raio, tá? O laserzinho utilizado para fazer a leitura, eu vou explicar para vocês como é que funciona a leitura e gravação em CD, DVD e Blu-ray mais para frente, quando a gente for estudar dispositivos de armazenamento. Agora aqui é só para a gente ter uma noção. Então o raio vermelho ele é um pouco mais espesso, ele não tem como ele ser muito fininho por conta do comprimento de onda. Explico isso para vocês mais para frente. E aí, quando você tem um raio azul, pensa no arco-íris, tá? Se de um lado você tem o vermelho, no outro oposto você vai ter o violeta. Antes de chegar no violeta, você tem o azul. Então, do vermelho ao violeta, você pode ter raios cada vez mais finos, tá? E o raio azul, o Blu-ray, ele é mais fino do que o vermelho. Então, você pode gravar mais dados em áreas cada vez menores. Por isso, o Blu-ray cabe mais dados do que um DVD, ok? Mas o tipo de mídia, basicamente o mesmo, é um disco de plástico com uma fina camada de superfície refletora, onde você pode gravar os dados. E gravador de Blu-ray até hoje ainda é muito caro, né? Bom, e o pendrive? Primeiro que o nome correto é flash drive, né? Se você for na gringa comprar algum desses aí, você vai ter que pedir flash drive, porque ninguém sabe o que é um pendrive. A galera fala pendrive porque os primeiros que surgiram aqui, eu não sei se no Brasil, mas provavelmente no mundo, eles eram em formato de caneta. Eu tenho uma dessa, inclusive. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é um pendrive. Posso abrir aqui, ó. Saca só. Enfim, isso é um pendrive, tá? Um pendrive, acho que esse aqui é de 8 GB. O pendrive é até bonzinho. Mas o nome correto é flash drive, tá? A gente chama de pendrive mesmo assim. Nós temos vários modelos de pendrive, né? Os primeiros pendrives que surgiram, eles tinham 128 MB. Hoje em dia você tem pendrive até de 64 GB, 128 GB, talvez até de 512 GB. É quase o tamanho de um HD, né? E pendrives cada vez menores, né? Pequenininhos. E aí você pode ter customizado várias carinhas diferentes de pendrive, né? Quem é saudosista aí do disquete, olha aí. Muito bem. Falamos de vários periféricos aqui, né? Onde que a gente liga esses periféricos? Lá no painel traseiro do gabinete. O que tem lá no painel traseiro? Eu tenho várias conexões. Isso aqui é um painel traseiro de uma máquina bem antiga. E aí nós temos aqui, ó, onde ligar o teclado e o mouse. Ali nem tão antigo assim, né? Porque já tinha aqui o USB. Então é no início dos anos 2000 ali. Porta serial, que não se usa mais hoje em dia. Nem temos mais computadores com porta serial hoje em dia. Porta paralela, também ninguém usa mais. A conexão específica para joystick e para MIDI também não se usa mais, porque hoje tudo é USB, né? E aqui, os canais de som. Aqui há uma placa de vídeo. Provavelmente essa placa de vídeo aqui ela é off-board, né? Com saída VGA. Depois vocês dão uma lidinha nos slides se tiverem mais dúvidas. Aqui mostrando o que é cada uma dessas portinhas aqui no painel traseiro, diferente daquele lá. Aqui nós já temos aqui, ó, a conexão de rede. E nós já temos aqui, ó, USB 3.0, que é a mais rapidinha que nós temos aí. Aqui um outro painel traseiro mostrando aqui, ó, a junção das conexões P2, PS2 na verdade, né? Que não tem nada a ver com PlayStation. PS2 aqui é o tipo de conexão. E aí, essa aqui ela é universal, ela serve tanto para teclado quanto para mouse. Uma questão interessante dessa conexão, dessa e das anteriores, né? É que enquanto que no USB você plugou, funcionou, nessas conexões aqui você tem que desligar a máquina, plugar o mouse e o teclado e ligar a máquina de novo. Pode acontecer de você plugar com ela ligada e funcionar, mas pode acontecer de não funcionar. Então o indicado é você desligar a máquina, plugar e depois ligar de novo. Mas acho que vocês não vão passar por esse problema, né? Bom, aqui nós temos também o USB. Aqui, ó, nós já temos 3 conexões diferentes de vídeo. VGA, né? DVI e HDMI. O que a galera utiliza mais hoje em dia é a HDMI. Aqui nós temos mais USB, a azulzinha é 3.0, USB e aqui áudio. Por que nós temos 3? Provavelmente porque é entrada de microfone, saída de fone e uma entrada em linha, né, que pode você plugar algum dispositivo, por exemplo, um outro equipamento de som. Aqui um painel traseiro um pouco mais robusto, né? Aqui eu tenho, além das outras que eu mostrei para vocês, nós temos também uma conexão ótica para áudio.
Nós temos essa eSATA aqui, que é uma conexão para discos externos, também não durou muito tempo esse tipo de conexão. E aqui nós temos conexão para áudio um pouco mais robusta, né? Para você poder ligar várias caixas de som, fazer aqueles 5.1, 7.1, por aí vai. E além disso, nós temos ali atrás, né, as tomadas de energia. Então a gente regula ali para 110, 220 e pluga na tomada. Eu vou pular aqui, já falei disso aqui. O que a gente tem dentro do gabinete? Nós vamos ter lá dentro a placa-mãe, placa de vídeo, nem sempre tem placa de vídeo, né, mas pode ter. O processador plugado na placa-mãe, disco rígido, às vezes pode não ter também, porque você pode ter um SSD, ou você pode ter um SSD colado direto na placa-mãe. Não colado, né? Mas encaixado ali, que é o tipo de SSD NVMe. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Drive de disquete, né? A gente não usa mais isso. Mas existe, nos gabinetes até hoje, existe lá o espacinho, se você quiser colocar o drive de disquete. Claro, existem gabinetes hoje que não tem nem como você colocar drive de CD e DVD. Principalmente alguns gabinetes gamers, já que hoje em dia a galera tem disponibilizado os gamers para download, né? Steam, por exemplo. Às vezes nem precisa comprar a mídia, o Blu-ray. Aí aqui dentro ainda do gabinete a gente tem a fonte de alimentação, nós temos as memórias aqui. Aqui uma outra foto mostrando o interior de um gabinete, então a gente pode ver aqui, ó, a placa-mãe, o processador está embaixo desse cooler, aqui estão os slots de memória só com um módulo instalado, nós temos aqui as conexões SATA que vão ligar no HD, esse aqui não tem nenhum drive de disquete, a gente pode ver, aqui eu tenho um drive de CD e DVD, mais um coolerzinho aqui, a fonte aqui em cima. E é isso. Aqui um outro tipo de gabinete em que a fonte fica embaixo. Aqui eu já tenho uma placa de vídeo conectada, dois módulos. Aqui não tem nenhum módulo instalado, né? Mas eu tenho 4 slots aqui para instalar memória. Deixa eu ver o que mais. Aqui ó, eu não tenho HD, eu tenho essa coisinha menorzinha que é o SSD, que substitui o HD. Olha que gabinete bacana. Aberto esse aqui, né? Mas não deixa de ter aquele tanto de cooler. Isso aqui você tem várias placas de vídeo conectadas aqui. Para quem gosta de minerar Bitcoin, essa é uma ideia. E eu não tenho um cooler normal, ventoinha. Isso aqui é o cooler que muita gente chama de water cooler, mas talvez o termo mais correto seria liquid cooler, porque não é água que tem aqui dentro. É um líquido que tem boa condução térmica e zero condução elétrica, porque se ele vazar, se fosse água, estragaria o computador. Ele é um tipo de óleo, se não me engano, ele não vai estragar o computador, mas vai fazer uma lambança, uma sujeira que precisa ser limpa depois. A fonte aqui, né? Então esse é um gabinete bem incomum. Aqui um outro gabinete já fechado, mas também com toda a estrutura aqui de liquid cooler, né? Esse aqui, pela característica dele, parece aqueles de nitrogênio líquido, né? Eu não sei se não dá para saber só pela imagem. E a fonte embaixo, que foi se tornando cada vez mais comum. Era muito comum a fonte em cima, porque a fonte esquenta, então o ar quente fica em cima. O que mais nós temos aqui? Via de regra, o interior do PC é isso aí, tá? Esse aqui é um gabinete vazio, tem só a fonte ali. Você tem espaço para colocar os seus drivers aí e os outros drivers aqui em cima. A fonte de alimentação, né? A gente vai ter aulas específicas sobre isso. Nós vamos ter aulas específicas sobre a placa-mãe também. Aqui é outro exemplo de placa-mãe. Essa primeira aqui é das bem antigona. Essa aqui é a mais moderna. Nós vamos ter aulas sobre processadores também. Eu estou deixando os slides para vocês lerem depois, tá bom? Memórias, eu vou só explicar rapidamente. Essa pequenininha aqui, ó, é a memória do tipo SODIMM, que é para notebooks. Placa de vídeo, essa aqui é uma bem antiguinha, mas já tem aqui a conexão DVI, até as mais robustas aí, né, as RTX da vida. Essa aqui eu não sei exatamente qual que é. Placa de som, durante uma época era bem usual ter placa de som, mas hoje em dia não se compra muito placa de som para você conectar no seu gabinete. O que se usa mais hoje em dia são interfaces de áudio. O que a interface de áudio faz? Ela vai converter o sinal analógico, que vem de fora, né, de um instrumento musical, de um microfone, o que for, transforma em digital, manda via USB para o computador. E da mesma forma ele recebe o sinal digital do computador e transforma em analógico para a caixa de som ou para o fone de ouvido. Eu tenho essa segunda aqui, ó. Essa plaquinha aqui é uma Focusrite Scarlett 2i2, que é essa aí que vocês estão vendo na imagem. Pode ser também uma mesa de som, né? Se for USB. Aí ela funciona mais ou menos como uma interface de áudio. Tem limitações, tem vantagens e desvantagens, não vou entrar no mérito aqui agora. A placa de modem. O que é uma placa de modem? Antigamente se usava ela para você conectar a linha telefônica aqui e aí você discava para o seu provedor de internet para poder ter acesso à internet. Nós temos a placa de rede, que é parecida com o modem, mas aqui você conecta diretamente um cabo de rede. Tá? As placas-mãe hoje em dia já vêm com a conexão de rede, como eu mostrei anteriormente para vocês. Mas,
pode ocorrer da sua placa-mãe não ter uma conexão de rede tão rápida e ser necessário comprar uma placa de rede para você fazer uma conexão mais rápida, principalmente hoje em dia que a galera tem usado muito fibra ótica, né? Aqui é um HD, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é o que fica dentro do gabinete. O HD, o nome correto seria HDD, né? Hard Disk Drive, mas a galera fala só HD mesmo. E o SSD, que tem esse formatozinho aqui, ó, na verdade, para poder encaixar no lugar dos HDs de notebook e mesmo nos gabinetes, né? Mas um SSD pode ter qualquer formato. O HD tem esse formatinho porque ele tem um disco lá dentro. Vou mostrar isso mais pra frente para vocês. O SSD não, o SSD é como se fosse vários pendrives ali dentro, né? E ele pode ter basicamente qualquer formato, inclusive esse aqui que vocês estão vendo do lado, que é para uma conexão que não é a conexão SATA, é uma conexão NVMe. Nós vamos estudar isso mais pra frente, com mais detalhes. Vocês viram que eu troquei de roupa aqui, né? Porque a gravação deu pau, eu tô gravando de novo. Enfim, aí tá o SSD. Muito bem. Aí os cabos, né, que nós temos dentro do gabinete. Boa parte desses cabos a gente nem usa mais, tá? Basicamente a gente usa só esse cabinho aí que é o SATA, esse vermelhinho aí. E os outros, esses aqui são chamados cabo flat, a gente não usa mais não. De vez em quando, talvez, dependendo da máquina, você vai ter um gravador de CD e DVD que usa o cabo flat, mas a maioria hoje tudo é SATA mesmo. E talvez você tenha algum cabo aí de USB ligando no painel frontal. Para finalizar nossa aula aqui, o notebook ele é um PC dentro de um encapsulamento pequenininho com um periférico, que seria o monitor, já acoplado nele, né? O problema do notebook é só a questão do gabinete, se assim poderíamos chamar, ser muito pequeno. Então a questão de refrigeração de um notebook é bem mais complexa do que de um PC. E aí o notebook ele pode esquentar mais. É por isso que você não vai ter notebooks com desempenhos tão bons quanto um PC de alto desempenho. Você tem, sim, alguns notebooks de alto desempenho, mas eles são muito caros. E ele tem um sistema de refrigeração bem mais complexo. Bom, é isso aí. Nas próximas aulas a gente vai desenvolvendo mais o conteúdo. E deixa eu só tirar minha carinha daqui do canto. Aí. E aí nós vamos estudar um pouco mais sobre os cuidados que nós precisamos ter com o microcomputador, com o PC. Serve para notebook também, como eu falei, as nossas aulas vão focar mais em PCs. E depois a gente vai estudar cada uma dessas peças que eu mostrei para você, começando pela placa-mãe, depois processadores e assim segue. Beleza? Até a próxima então.